Um bom dia a todos, a paz do Senhor, que nessa manhã de domingo, dia 21 de junho de 2020, nós tenhamos o nosso coração aberto, nossa mente limpa e livre para recebermos uma palavra poderosa que se encontra na carta enviada à igreja em Éfeso. Essa carta que foi escrita por Paulo, o apóstolo Paulo, e que traz um enriquecimento muito grande a todos nós, em termos de informações doutrinárias e dogmáticas, e a alavancagem muito grande a respeito da igreja primitiva da época. Então eu te convido a você estar abrindo a sua revista da Escola Bíblica Dominical, na página 35, na lição de número 6, onde nós vamos apresentar exatamente essa carta escrita por Paulo aos Efésios. Então, a partir de agora, quero também dizer aos irmãos que Deus colocou ao meu coração dividir em 4 partes esse conteúdo. Diga-se de passagem, a carta aos Efésios, ela é uma carta curta, somente com 6 capítulos, contendo 6 capítulos, mas uma carta que impressiona pelo fato das informações tão relevantes que ela tem para o início da igreja através da vida de Paulo. Então, a primeira parte, eu quero dizer aos irmãos que nós vamos falar a respeito da doutrina. A segunda parte, nós vamos falar a respeito dos dogmas. A terceira parte, a respeito das ênfases. E a quarta parte, a respeito dos propósitos. O conteúdo dessa carta, ela tem seu principal conceito em uma faculdade chamada eclesiologia, que vem a ser, então, eclesiologia. No modo popular, é o estudo da igreja ou de outras igrejas. No quesito técnico, ela é uma parte da teologia dogmática que estuda a realidade da igreja, buscando entender a sua natureza e a sua missão. Então, como nós colocamos esses 2 conceitos, eu gostaria então de falar a respeito dos significados da palavra doutrina e do significado da palavra dogma. Doutrina são verdades fundamentais da Bíblia, como lá se encontram. Dogma diz respeito à maneira como a igreja percebe, entende e crê as várias doutrinas bíblicas. Então nós vamos falar então da primeira parte, identificando as doutrinas que estão registradas neste livro para a igreja dos Efésios. Primeira doutrina, a eleição de Deus. A segunda doutrina, o selo do Espírito Santo. A terceira doutrina, a salvação pela graça por meio da fé. E a quarta doutrina, a unidade do corpo de Cristo. A eleição de Deus diz respeito à elegibilidade de um único Deus. Servimos a Ele e só por Ele. O selo do Espírito Santo vem de lá do livro de Atos, onde houve o derramamento do Espírito Santo, percorrendo então até a igreja de Corinto, onde foram distribuídos os dons espirituais, chegando até a Éfeso, dando realmente o fechamento e a apresentação real na prática de todos esses dons. A terceira doutrina, a salvação pela graça por meio da fé. Essa salvação veio através do sacrifício vicário de Cristo
na cruz do Calvário. E realmente nós só temos essa salvação porque Ele se deu e se entregou pela igreja. E a quarta doutrina, a unidade do corpo de Cristo, onde não somente judeus eram os escolhidos para formarem a igreja, mas conjuntamente aos gentios, se tornando um povo só, um povo que formava uma igreja só. Segunda parte são os dogmas. Dentre esses dogmas, eu elenquei alguns deles. Então, nós vamos iniciar pelo primeiro. Andar de maneira digna. Ordem, zelo, isso é o que nós precisamos ter enquanto igreja. Edificar o corpo por meio dos dons pessoais. Aqui nós não estamos nos referindo a dons espirituais, e sim dons pessoais. Habilidades que o Senhor nos dá através da nossa inteligência e da captação da sabedoria que Ele nos oferece para que nós possamos caminhar e exercitar esses dons pessoais. Revestir-se da nova criatura. Realmente, Deus quer de nós que sejamos novas criaturas, nos tornando filhos de Deus. Sermos imitadores de Cristo, isso é fundamental. Andarmos em amor, andarmos na luz, andarmos em sabedoria, andarmos no Espírito. É um conjunto de qualidades que nós precisamos absorver ao longo da nossa vida cristã. Promover harmonia no lar, que é uma coisa que hoje em dia, infelizmente, nós vemos que até nos lares cristãos nós temos algumas dificuldades para adquirir essa harmonia. E essa harmonia, ela se faz presente entre marido e esposa, entre filhos e pais, entre servos e senhores. Um outro dogma é revestir-nos da armadura de Deus. Já logo no capítulo 6 da carta aos Efésios, nós temos lá uma lição muito importante a respeito do quanto Deus nos protege desde que nós busquemos Ele em espírito e em verdade. Então, já que nós falamos então das estruturas ministeriais doutrinárias e dogmáticas, nós vamos entrar então nas ênfases que essa carta escrita por Paulo ela traz. Então ela é baseada nos dogmas e doutrinas bíblicas já citados, com a finalidade de instruir não somente a igreja local, como servia como carta circular às demais igrejas circunvizinhas, conforme alguns estudiosos. O que significa dizer? A igreja de Éfeso, ela era a força motriz para as igrejas, como por exemplo da Galácia, de Macedônia, de Corinto, de Tessalônica e outras mais, para o exercício prático desses fundamentos doutrinários e dogmáticos. Então, resumidamente, o que essa carta enfatiza é a difusão ou a propagação do Evangelho através da palavra de Deus, encaminhada pelo Trino Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo do Senhor. E a construção dos valores cristãos. Isso também era muito enfatizado nessa carta. Quanto aos propósitos, irmãos, então eu te peço para que você, já que você abriu a sua palavra em Efésios, vá lá para o capítulo 2 e nós vamos ler alguns versos aqui, que isso sintetiza o propósito praticamente todo
dessa carta escrita por Paulo aos da igreja de Éfeso. Então, iniciando pelo primeiro versículo, diz assim: Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, neles viveis outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com eles, nós também andávamos outrora nos desejos de nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos, e éramos por natureza como os demais, filhos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo e com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus, a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Isso é uma palavra maravilhosa, é algo assim onde a gente precisa se debruçar e realmente ver que Deus foi muito bom, Ele foi realmente um Deus que olhou por nós, né? E que tudo isso que nós acabamos de ler traga eficácia para a nossa vida espiritual. Então, que ainda que mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos revela a salvação em Cristo Jesus. E esse era o grande propósito de Deus para a humanidade, não somente para a igreja. Aqui, Ele, Jesus Cristo, nos ensina a caminhar em direção à santificação e, posteriormente, compreendermos o processo de busca da salvação. Então, irmãos, concluindo, teoricamente, nós fomos ensinados a respeito das doutrinas, dos dogmas, das ênfases dada à carta aos Efésios e seus propósitos. De fato, então, o que nós, enquanto Igreja de Cristo atual, devemos fazer? Então, segue as dicas hashtag Escola Bíblica Dominical. Quanto à eclesiologia, nos dedicarmos ao estudo da palavra. Quanto às doutrinas bíblicas, sermos disciplinados e determinados a cumpri-las. Quanto aos dogmas bíblicos, interpretarmos de forma clara os preceitos e mandamentos doutrinários, à luz das Escrituras. Quanto às ênfases, observar a si mesmo na prática seus atos, atitudes e posicionamentos. E quanto ao propósito, exercitarmos a empatia, ou seja, sentir o que o outro sente, vivendo a verdadeira compaixão de Cristo. Então aqui eu finalizo, irmãos, deixando o meu abraço, as saudades que nós estamos dos irmãos e das irmãs, e que Deus te dê um domingo mais do que abençoado, e que você possa refletir nesse pequeno estudo que nós pudemos fazer nessa manhã de domingo. Nós estamos realmente alegres em saber que Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Amém?